Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de destacar aqui o comentário do Conan, que ele diz aqui, ó, porque é um jeito que eu achei muito interessante de pensar esse momento complicado que nós estamos passando aí com os prefixados. Achei muito interessante e quero dar um destaque aqui. Acho que quem tem prefixado aí dá uma boa pensada nesse argumento que ele mostrou aqui para nós. Olha só, diz: eu tenho alguns aportes no pré-26 com rentabilidade menor do que 8%. Bom, um número mágico aí que eu tô falando no canal é em torno de 7, dá para levar. Irei manter até o vencimento, pois pelo menos está rendendo 0,5% ao mês, como se fosse o rendimento da poupança antiga. 0,5% ao mês, 6% ao ano já é com o desconto do imposto de renda e da taxa B3, certo? Fazendo assim, arredondando para simplificar um pouco, certo? Até seria um pouquinho mais, né? Se ele comprou a 8%, é um pouquinho mais. Atualmente concentro mais no Tesouro IPCA e numa LCI aí que ele encontrou. Então, pessoal, gostei muito dessa comparação, certo? Assim, como é que a gente pode pensar, né? É que é complicado você sair com um prejuízo de marcação a mercado. Às vezes você entrou mais forte, às vezes você está mais concentrado naquela data em relação a outros aportes. Muitos dizem que não conheciam o canal, não sabiam tanto da técnica do aporte fracionado, mas assim, isso aqui, o que também não impede, aí que tá, pessoal, tudo, a gente pode fazer tudo de forma paralela. Assim como a gente fala tanto de aporte fracionado, pode fazer o resgate fracionado, né? Então também tem isso. Mas eu gostei muito dessa ideia aqui. Então assim, ó, faz de conta aí que até o vencimento você vai ter tipo uma poupança antiga, tipo, como se fosse, entendam bem a construção frasal, tá? É uma analogia, certo? Não quer dizer que seja. Muito bem. Nós respondemos uma pergunta parecida uns dias atrás, não me lembro se foi do Henrique Camargo. Qual seria o mais indicado hoje? CDB prefixado, 11%, CDB 142% do CDI ou IPCA 26%? Assim, ó, o que seria mais indicado eu não tenho como saber, porque a gente não sabe assim os objetivos, os planos, nem sei qual é o banco. A outra pessoa que perguntou sobre esse CDB a 142%, depois comentou que o CDB era de 2 anos. Então tem diferenças de prazos aí. O que eu posso responder para vocês é o meu gosto, tá? É o meu gosto, tá? E como é que eu enxergo as coisas. Então assim, ó, CDBs em primeiro lugar tem mais risco do que o Tesouro Direto. E no CDB a gente tem que ver o quê? O banco emissor. Aí você vai lá no site bancodata.com.br, digita lá o nome do banco e você vê como é que está o balanço, certo? Como é que estão ali os parâmetros para avaliar o banco, que o site coloca em 2 reloginhos, e o lucro-prejuízo nos últimos exercícios, tá? Quanto mais exercícios tiver, melhor. Quanto menos tiver, mais duvidosa fica a avaliação. Porque, por exemplo, assim, tem um ano só de exercício e aí tem um lucro ali limítrofe, né? Quer dizer, não diz muita coisa. Bom, vamos lá, pessoal. Se a gente já está assim sofrendo, né, com os nossos prefixados do Tesouro, que a gente tem certeza absoluta que vai receber, imagina por 2 ou 3% a mais na taxa, eu acho que não justifica, certo? Porque o CDB tem aquela questão, né? O mercado secundário é fraco, em geral não garante recompra. Né? O 142% do CDI eu mostrei que se duvidar pelo ritmo da inflação, vai ficar ali parelho com o IPCA 26, certo? Então, assim, eu não consigo, certo? Ter outra preferência que não o IPCA 26, tá? Por questão de segurança e também por questão de rentabilidade, certo? Porque assim, ó, é uma rentabilidade que se você colocar ali 6% de inflação mais 3,8 dá quase 10, né?
chega muito perto desses 11 aqui, só que aqui eu tô no Tesouro, entende? Eu tô muito mais seguro, muito mais garantido e ainda tenho chance. Sonhar não custa, né, gente? Ainda tenho chance de obter uma marcação a mercado favorável no futuro, nunca se sabe, né? Muito bem, pessoal. Uh, Muitas dúvidas aqui, ó. O IPCA 26, minha gente, olha só, vamos ver aqui o comentário da Elaine, ó. Eu tenho IPCA 26, posso ir fazendo aportes, mas é ao gosto do freguês, gente. O Tesouro ele dá muita liberdade, certo? Para você montar qualquer estratégia. Qual seria a taxa? Compensa? O IPCA 26, pessoal, já falei antes no canal. Qualquer momento de entrada está sendo interessante porque ele tem muito agora o efeito do tempo. Exatamente a mesma coisa do IPCA 24 lá em 2018, 2019, até o momento dele ser retirado do rol. O pessoal dizia que era o meu papel preferido, para vocês terem uma ideia de tanto que eu batia nessa tecla, né? Se pegou 2,82 no passado, não tem problema. Esse papel aí está rendendo pelo tempo, ele vai te pagar a inflação mais 2,82 no vencimento. E comprando com taxas melhores agora, a gente melhora a nossa taxa média, a gente fica mais confortável aí, até para eventuais altas futuras, né? Então assim, quando o investimento, tá? Olha só, o IPCA curto, ele tá andando dessa maneira, a gente não precisa ser um as para acertar momento de entrada, acertar taxa, acertar essas coisas. Talvez até me arriscaria a dizer que você não precisa se preocupar tanto com o aporte fracionado. Você pode fazer um aporte maior, porque justamente a questão é, você vai continuar no investimento e você vai provavelmente fazer aportes futuros até o momento do Tesouro retirá-lo do rol. Então, PCA 26, assim, ó, ele é muito, ele é o título, assim, na minha visão, tá? O mais forgiven do Tesouro, né? Quer dizer, você pode errar a mão, você pode, entre aspas, né? Você pode errar o dia, errar a taxa, errar o momento, você pode comprar na semana seguinte a taxa subir e tal, e depois de um certo tempo fica tudo tranquilo, o papel passa a render que nem um reloginho, tá? Então é isso, IPCA 26, ele perdoa muito qualquer imprecisão que a gente cometa na hora do investimento. Olha só, pessoal, aqui o Jonas faz um comentário bastante interessante que eu quero dar uma dica aqui para vocês acharem essa informação. O Tesouro deixaria tudo mais claro se ele apresentasse nos extratos o saldo da variação intrínseca dos investimentos. Vamos ver o que quer dizer isso aqui, que ele denominou o intrínseco, né? Além dos saldos referenciados na marcação a mercado. Deveríamos ter o saldo do investido, do bruto, do líquido e do intrínseco. Aí ficaria tudo mais claro. O valor intrínseco seria calculado pelos parâmetros da compra do papel obedecendo uma régua contínua. Então, assim, isso tem, gente. Isso tem no site do Tesouro, no extrato. Só que eles chamam de curva teórica. Tem a curva teórica e a curva real. A gente acessa lá no símbolozinho do gráfico, no extrato do Tesouro, eles fazem isso para cada aporte que você fez. Então eles não fazem assim para o conjunto, né? Por exemplo, vários aportes no IPCA 26, eles não fazem para o conjunto do que você tem de IPCA 26, mas para cada aporte. Aí você vai lá em cada aporte e vê a curva teórica, que é uma régua, que é uma reta, quase uma reta, né? E vai subindo, que seria o preço teórico. Ou seja, o que alguns economistas chamam de marcação na curva, né, do próprio papel. E a outra curva, aquela que vai oscilando loucamente, é a real, é a que você tem no mercado, certo? É a curva de mercado, tá? Assim, pessoal, se vocês acharem importante esse assunto, eu faço um vídeo mostrando um aporte meu, assim, de algum papel. Até podem deixar o papel aí que vocês gostariam de ver. Se eu tiver, eu faço. Mostrando para vocês como é que é isso aí, tá? Mas é marcação, tem o preço teórico e o preço real, tá? É assim que eles colocam. Esse vídeo, pessoal, da onde eu estou tirando os comentários aqui, é aquele sobre a inflação de 8% já está no Tesouro IPCA.
Aí o Thiago fez uma pergunta um pouco misteriosa aqui. Nesses 8%, se eu tenho Tesouro IPCA, eu ganhei 8% ou perdi 8% de rentabilidade? Eu fiquei um pouco confuso assim com essa colocação, porque vejam só, pessoal, o nosso Tesouro IPCA ele persegue o VNA. Se o VNA aumentou 8%, a gente ganha esses 8%, certo? Quer dizer, você não ganha, você só repõe, né? Aí Gemini Castor acho que veio aqui com uma resposta boa aqui, vamos ver. Teoricamente não ganhou nem perdeu. Na prática perdeu um pouquinho porque pagamos também imposto de renda sobre o IPCA. A rentabilidade está na taxa contratada além do IPCA, a rentabilidade real, diga-se de passagem, né? Porque a rentabilidade bruta total é a inflação mais o extrinha, né? Então a rentabilidade real, certo? Só que uma coisa é muito interessante também, né? As pessoas em geral falam muito da rentabilidade real acima da inflação nos investimentos no tesouro, mas não falam disso em outras coisas. Não falam isso em produtos que são mercadorias financeiras, né? Que eu diria assim, são enlatados, né? Que os bancos e alguns outros agentes financeiros fazem e vendem para os clientes. As pessoas não falam assim da rentabilidade real. Parece que aqueles investimentos lá eles só têm uma rentabilidade bruta e aquilo basta, né? Aquilo pronto numa LCI, numa LCA, ninguém fala, né? Mas quanto que isso rende de verdade acima da inflação? Ninguém faz essa pergunta, né? Então, gente, vamos ser um pouquinho mais críticos, certo? E o pessoal critica muito justamente o tipo de investimento que com certeza garante uma rentabilidade acima da inflação, que é o Tesouro IPCA. Isso é fantástico. O Márcio comenta aqui com a gente, ó, se puder, faça um outro vídeo fazendo uma simulação dessa inflação ano a ano até o dia do vencimento do IPCA 26, por exemplo. Acho que é isso que a galera fica em dúvida. Pode ser. E isso aqui tem um nome também. A gente já fez no passado, mas a gente pode atualizar. Acho que devemos, né? Para dar uma clareza aí. O ideal era pegar o investimento de aporte único, feito em 2021, e contando com o IPCA anual de ano a ano e mostrando o montante final. Esse é um vídeo que eu acho que nunca vi no YouTube. Então, procura melhor nos nossos vídeos aqui rentabilidade linear, tá? Rentabilidade linear. Eu fiz isso para alguns prefixados no passado. Vamos fazer, então, para o IPCA 26, certo? Qual é a ideia, assim? A ideia é o seguinte, é que com essa rentabilidade linear, a gente tem uma ideia de projeção daquilo que eu falei que tem no extrato do Tesouro, que é o preço teórico, né? De como que esse preço teórico evoluiria ao longo do tempo, certo? E esses números, né? Porque a gente vai ter assim, vai ter uma régua, vai ter uma linha que vai sempre subir de maneira sem tortuosidades, né? De maneira retinha, bonitinha. Então essa reta vai subir. Vamos fazer isso, tá? E aí ele nos dá um parâmetro para ver se o momento está mais propício para entrar ou não. Também dá isso. Por quê? Porque a gente vai comparar o preço atual, se ele está acima ou abaixo daquela linha imaginária, daquela linha teórica, né? Que é o preço teórico. Então, sim, isso já existe no nosso canal mesmo. Ninguém mais faz, porque, eu não sei, as pessoas não... Tá certo que na internet já se copia muita coisa, né? Mas o que é bom mesmo, o pessoal não copia, né? Então, isso aí é um parâmetro bem interessante, tá? Nós vamos fazer. Tá? E aí nós vamos usar a inflação histórica, tá? Desde o plano de metas de inflação, que é 4%, que está em outro vídeo também que eu comentei aí, foi um vídeo que eu publiquei num domingo desses. Ó, pessoal, isso aqui eu abordei também num outro videozinho das 18 horas. Já que o VNA corrigido pela inflação é o que recebemos no vencimento do título, onde entra a taxa pré-fixada do IPCA. Então aqui, ó, o Gemini Castor respondeu aqui perfeitamente, entra na hora da compra, tá? Porque a gente compra com desconto, certo? É isso que a gente tem que entender. Todos os tesouros IPCAs principais, 26, 35, 45, estão com preço abaixo do VNA. E isso é óbvio. Por quê? Porque ele vai se tornar um VNA no futuro. Então, se ele for mais caro que o VNA hoje,
pelo amor de Deus, né? Não é negócio, aí é você tá entregando seu dinheiro. Então, assim, como ele tem desconto, certo? Essa diferença é o que vai ser o seu ganho real. Ó, entra na hora da compra, quanto maior a taxa, menor o preço pago no título. Então, se a taxa está muito alta e o preço que você pagou é bem baixinho, vai ser maior a diferença entre o preço pago no momento da compra e o VNA a ser recebido no futuro, certo? A Ana Leda não entendeu, mas é assim, ó. Se eu pago, por exemplo, R$ 2.900 no IPCA 26 e ele lá no vencimento, numa taxa, digamos, de 3%, 3,5%, tá? E ele lá no vencimento vai se tornar R$ 3.545, se a taxa dele de repente saltar para 6%, ele vai virar 3.500 e custava 2.900 numa taxa de 3,5%. Se a taxa aumentou, ele tem que passar a render mais. Para ele render mais, o preço tem que cair, porque ele chega no VNA, ele chega no mesmo lugar. Então ele passaria a ser negociado, sei lá, 2.500. Estou supondo porque eu não fiz a conta, tá? Mas então, assim, quanto maior a taxa, menor o preço e maior a distância entre o preço pago hoje e o que você vai receber no futuro, o que é ótimo, certo? E isso também acontece no tempo. No tempo. Porque, por exemplo, Tesouro IPCA 26, 35 e 45 são exatamente a mesma coisa. São a NTNB principal. E aí o que muda? O que faz essa diferença de preço ficar maior? Mais tempo. Ou a taxa tem que ser muito maior, ou o tempo muito maior para o papel ser mais barato. Então olha só, pessoal, aí vem um resuminho que ficou interessante da gente ter na cabeça. O que faz o papel ficar mais barato? Pensando sempre em comprar, tentando ver o lado positivo, né? É o aumento da taxa ou o papel ter mais tempo, certo? Ser mais longo. O mais longo possível, na taxa mais alta possível, maior o rendimento ao longo do tempo. Certo, pessoal? Essa regrinha aí é muito bacana de ter anotadinho e olhar sempre, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.